Vamos lá ao nosso primeiro tema, a nossa primeira pauta, inevitável, a guerra. Neste domingo, a invasão da Ucrânia pela Rússia chegou ao 11º dia. E o que levou a essa guerra? O desejo da Ucrânia de se juntar à OTAN, à União Europeia, o Vladimir Putin querendo expandir e demarcar sua zona de influência no entorno do território da Rússia. É a disputa pelo poder no mundo, né? Globalismo de um lado, globalismo do outro, globalismo contra globalismo. E a ONU, globalista, também agiu rápido. Evocou John Lennon. O secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, português, pediu uma chance à paz. I have only one thing to say from the bottom of my heart. President Putin, stop your troops from attacking the Ukraine. Give peace a chance. Too many people have already died. Thank you, Mr. President. E aí, pelo mundo afora, ainda cantaram Imagine, né, iluminaram fachadas com as cores da Ucrânia, pintaram uma unha de branco, mas ainda não deu resultado, né? E o Biden, o que foi feito das promessas de campanha dele? Putin knows if I am President of the United States, his days of tyranny and trying to intimidate the United States and those in Eastern Europe are over. Daqui a pouco a gente vai acompanhar outras falas do Biden, trechos do discurso do Estado da União, mas antes eu quero ouvir a Ana, o Fiuza e o Constantino. Constantino, começando por você. Vamos lá. Como é que a gente explica essa guerra entre Rússia e Ucrânia, né? Muita gente se enganou sobre esse enredo. O que você pode falar para a gente? Macondo, eu vou começar daí, né, porque realmente tem muita confusão. Tem muita gente, tem uma ala da direita brasileira acreditando que o Putin, de alguma forma, é um conservador lutando contra globalistas. Isso é um engodo, né? O Putin, eu acompanhei muito de perto isso, estive 3 vezes em Moscou, atuei no mercado financeiro russo, né, li muitos jornais e muitos livros sobre essa figura, esse personagem da geopolítica. O Putin era um espião, com 32 anos, diretor na Alemanha, um dos cargos mais altos dentro da KGB. Né? Trabalhou dentro da área de propaganda, quer dizer, alguém que sabe fazer essas coisas de narrativas e tudo, e por isso ele usa discursos que às vezes confundem, acenando para uma população mais conservadora dentro da Rússia, né? Com o cristianismo ortodoxo e tudo mais. Mas ele é alguém que lamentou como uma catástrofe geopolítica o debacle da União Soviética. E é disso que se trata essa guerra em boa parte. Ele quer restaurar a grandeza da mãe Rússia. Ele é um nacionalista estatizante que quer, acima de tudo, impor de alguma maneira, nem que seja por meio do medo, da intimidação, algum tipo de respeito, falar grosso com nações como os Estados Unidos e as nações europeias. Então, é disso que se trata. Tem muita gente falando que não tem santo nessa história. Veja, é absolutamente legítimo você repudiar lideranças frágeis do Ocidente, como eu tenho feito, né, essa turma progressista, entre aspas, Trudeau no Canadá, o próprio Joe Biden aqui nos Estados Unidos, o Macron, né, na França, tudo isso merece muita crítica. Mas, com todos os defeitos, o Ocidente merece ser salvo. E é o Ocidente que está sob ataque, as democracias liberais em crise de identidade do Ocidente. Putin é o agressor. Foi provocado, não tinha nada que colocar a Ucrânia como pretendente na lista de entrar para a OTAN. Veja, onde é que fica a autodeterminação dos povos? Pesquisas mostram que os ucranianos desejam entrar para a Europa. Eles querem ser europeus. E esse foi o grande erro do Putin. Ele achou, num cálculo ilusório e delirante, que ele ia chegar lá como um libertador e que ia tirar a liderança no poder, que ele chama de nazista, sendo que é um judeu, e isso fica de alerta, né? A gente já conhece essa história, né? Sempre que querem abusar de poder, rotulam os outros de nazistas, fascistas e justificam todo tipo de atrocidade. Então ele nomeou de nazista ali aquela cúpula no poder, eleita democraticamente, o Zelensky, um judeu, né? E justificou essa agressão. Não houve uma iniciativa de agressão do lado da Ucrânia, muito menos da OTAN. A Ucrânia é um país independente, aliás, com uma história milenar, onde Kiev era uma metrópole maior do que Moscou. Há muitos anos atrás, séculos atrás, que Moscou era uma vila apenas. Então, os ucranianos mostraram naquele documentário que tivemos acesso pela Netflix, Winter on Fire,
que eles não estão de brincadeira quando é para lutar pelas suas liberdades. E é disso que se trata. Uma resistência civil que está mostrando ao mundo valores perdidos no Ocidente, sacrifício, honra, luta pelo patriotismo, pela liberdade, né? É isso que eles estão mostrando. E o Putin não esperava essa resistência. Ele achava que ia ser mais fácil. Então ele está escalando a guerra. Putin é louco o suficiente para ir até os limites, e isso envolve muita coisa, né? Inclusive na retórica ele já vem falando de uso de arma nuclear. A Ucrânia foi invadida por uma sequência de erros e trapalhadas, sim, do próprio Ocidente, dos Estados Unidos e dos democratas americanos, desde lá atrás, quando Bill Clinton, em 94, desarmou a Ucrânia, e num acordo que apostaram que a Rússia ia seguir, e nunca dá para acreditar na palavra de tiranias, de autocratas e de comunistas, por que não dizer, né? Putin sempre foi comunista. Depois Obama nada fez quando a Crimeia foi invadida, e também a política energética dos democratas acabou criando uma dependência muito maior do mundo e da Europa, acima de tudo, do gás e do petróleo que vem da Rússia. Então, é uma sequência de trapalhadas, levou a essa situação. Putin é o agressor, precisa ser condenado como agressor aqui, e nós temos que ter clareza moral. Entender que o Ocidente está decadente é legítimo, é do jogo, a guerra cultural tem que ser apontada. Os abusos durante a pandemia dentro do próprio Ocidente foram denunciados por nós aqui em vários programas. Nós vamos falar hoje mesmo do Canadá. Quer dizer, o Ocidente não é santo, não. O Ocidente precisa de muitas críticas para ser recuperada a liberdade que é a sua marca registrada. Isso não quer dizer que a gente vai jogar o bebê fora junto com a água suja do banho. O Putin é o oposto, o contrário de tudo aquilo que a civilização ocidental judaico-cristã representa. Estado de Direito, democracias representativas, república, liberdades individuais. O Putin é o oposto disso. É um cara que destruiu um a um dos seus dissidentes. Estão protestando contra a guerra na Rússia e já prendeu ali milhares e milhares de pessoas por protestar contra a guerra. Não é aceitável a neutralidade do ponto de vista, pelo menos de postura, nessa guerra. Nós temos que ter clareza moral. A Rússia é o inimigo da liberdade e do Ocidente, que, com todos os defeitos, merece ser salvo aqui. Ana, o Putin é isso, é um tirano, é um ditador, é um agressor, e é muito cara de pau também, né? Porque ele não considera a invasão da Ucrânia uma guerra, né? Mas ele considera as sanções impostas à Rússia atos de guerra, né? E como o Constantino falou nesse finzinho, o que aconteceu com o Ocidente, com a Europa, com os Estados Unidos, com Joe Biden, que não conseguiu, o Ocidente não conseguiu resolver essa questão, né, pacificamente ou interferir para que não houvesse esse confronto, não houvesse essa invasão, Ana? Lacombe, na verdade, né, a falta dessa mão forte, ela vem desde da própria administração do Barack Obama, né? Muitas coisas aconteceram, a gente teve o ataque por armas químicas na Síria. Se a gente olhar os últimos 4 presidentes, George Bush, aconteceu ataques sob a administração de Bush, depois Obama. Aí tem um hiato, né? Entra o malvadão do século, o malcriado do Twitter, Donald Trump, que faz acordos históricos de paz, acordos como os acordos de Abraão, né? O Abraham Accords, que são acordos de paz entre os países árabes e Israel. Coloca aí junto as duas Coreias, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, rasga o acordo absurdo que Obama tinha assinado com o Irã e, de uma forma, conseguiu conter aí essas garras do Vladimir Putin, né? E não apenas isso, o que a gente tem que falar nesse contexto, Lacombe, que eu acho que algumas pessoas estão, primeiro que as pessoas têm uma necessidade hoje de viver numa dicotomia, né? Tem que escolher um lado, pegar o pompom de torcida e defender aquele lado ali de uma maneira cega, né? Se você não é Vladimir Putin, você é Zelensky, você é Ucrânia, então você é globalista. Se você não é globalista, você apoia um tirano. E não é bem assim, né, Lacombe? É uma questão geopolítica delicada que vem de muitos anos. Eu recomendo muitíssimo um documentário que tem na Netflix chamado Winter on Fire, que fala exatamente da revolução laranja, né, Orange Revolution na Ucrânia, explica um pouco
o contexto da Ucrânia, que estava ali para entrar também na União Europeia, não conseguiu, a OTAN se expandindo um pouquinho, vindo bastante para o leste europeu, e dentro desse contexto todo, Lacombe, não tem como a gente não falar da crise energética que o mundo vive, né? Os ecoterroristas entraram aí, os ecochatos, eu chamo, entraram com uma pauta ambiental extrema, sem conversa. Obviamente que toda pauta ambiental a gente pode falar, discutir com responsabilidade, mas com realismo também, não dá para a gente viver nesse fantasy land que esses ecochatos vivem. E dentro dessa pauta aí ambientalista, dessa seita ambientalista, eles colocaram exatamente a Europa de joelhos, dependendo do petróleo e do gás natural da Rússia, e também a própria América. Nesse contexto todo, Lacombe, eu vejo que o que Donald Trump tentou fazer nos 4 anos da Casa Branca foi mostrar como essa pauta ambientalista, essa seita, estava prejudicando o Ocidente. Ele tentou colocar aí vários caminhos, várias ações políticas para a independência energética dos Estados Unidos, e mostrou também para a Europa que a dependência energética, principalmente da Alemanha, em relação ao óleo, ao petróleo e ao gás natural da Rússia, isso seria um problema. Então, o que acontece? Assim que Joe Biden entra na Casa Branca, aos 3 primeiros dias, as 72 primeiras horas de Joe Biden, foi praticamente revertendo tudo que Donald Trump fez. E Donald Trump, dentro do conceito aí de independência energética, não apenas da América, mas do Ocidente em si, ele avisou em 2019, o próprio secretário-geral da OTAN, o ex-premier norueguês, olha, vocês querem que eu coloque mais dinheiro na OTAN, que eu vigie a Europa, que eu proteja a Alemanha, que eu proteja a França, mas, ao mesmo tempo, a Alemanha está pagando bilhões de dólares em gás natural da Rússia. Eu acho que a gente tem um vídeo sobre isso, sobre essa reunião, Lacombe. I think it's very sad when Germany makes a massive oil and gas deal with Russia, where you're supposed to be guarding against Russia, and Germany goes out and pays billions and billions of dollars a year to Russia. So we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting all of these countries, and then numerous of the countries go out and make a pipeline deal with Russia, where they're paying billions of dollars into the coffers of Russia. So we're supposed to protect you against Russia, but they're paying billions of dollars to Russia, and I think that's very inappropriate. And the former chancellor of Germany is the head of the pipeline company that's supplying the gas. Ultimately, Germany will have almost 70% of their country controlled by Russia with natural gas. So you tell me, is that appropriate? I mean, I've been complaining about this from the time I got in. It should have never been allowed to have happened. But Germany is totally controlled by Russia because they were getting from 60 to 70% of their energy from Russia and a new pipeline. And you tell me if that's appropriate, because I think it's not. And I think it's a very bad thing for NATO, and I don't think it should have happened. And I think we have to talk to Germany about it. On top of that, Germany is just paying a little bit over 1%, whereas the United States, in actual numbers, is paying 4.2% of a much larger GDP. So I think that's inappropriate also. You know, we're protecting Germany, we're protecting France, we're protecting everybody, and yet we're paying a lot of money to protect. Now, this has been going on for decades. This has been brought up by other presidents, but other presidents never did anything about it because I don't think they understood it or they just didn't want to get involved. But I have to bring it up because I think it's very unfair to our country. It's very unfair to our taxpayer. And I think that these countries have to step it up, not over a 10-year period. They have to step it up immediately. Germany is a rich country. They talk about they're going to increase it a tiny bit by 2030. Well, they could increase it immediately tomorrow and have no problem. I don't think it's fair to the United States. So we're going to have to do something because we're not going to put up with it. We can't put up with it. And
Bom, eu estava com um probleminha, né, no áudio e eu não ouvi que o Constantino ele também comentou do documentário Winter on Fire. Recomendo, então, muitíssimo. E aí, o que a gente pode falar dentro desse contexto para eu passar a bola para os meus colegas? Existe os gasodutos e os oleodutos que ligam a Europa, a Rússia e a Ucrânia, e um deles é chamado Nord Stream. O Nord Stream 1, ou seja, o Nord Stream 1, esse já funciona há muitos anos. E durante a administração Donald Trump, eles estavam construindo o Nord Stream 2, que ligaria mais especificamente essa passagem toda do gás natural da Rússia mais para a Alemanha, e é exatamente isso que Donald Trump traz aí nessa reunião. O que Donald Trump fez durante os 4 anos ali na Casa Branca? Ele colocou sanções nas empresas que estavam construindo exatamente o Nord Stream 2 e alertando, vocês vão ficar de joelhos para a Rússia exatamente por causa dessa dependência energética. Dentro das ordens executivas de Joe Biden, em janeiro de 2020, uma delas foi exatamente levantar todas as sanções contra o Nord Stream 2. E, para finalizar, Lacombe, o que estão pedindo aqui nos Estados Unidos, agora democratas, inclusive, é que as sanções elas sejam um pouco mais duras e que elas entrem aí em cessar comprar o petróleo da Rússia. Joe Biden já disse que não vai fazer isso, é um xadrez confuso, e nesse contexto os americanos poderiam, por exemplo, chegar para a Arábia Saudita, por exemplo, e dizer, olha, que tal vocês aumentarem um pouco a produção de petróleo, talvez abaixar um pouco o preço, nós disponibilizaremos as nossas reservas de petróleo, mas dentro desse contexto aí não dá, porque o Joe Biden agora, a Casa Branca está de novo, e como intermediário, a Rússia sentado à mesa com o Irã para discutir aquele acordo que Donald Trump havia rasgado. Ou seja, Lacombe, o imbróglio é bem confuso, mas o que fica muito claro é que faltou a mão forte do malvadão do século, aí, do malcriado do Twitter nessa história toda. E olha, a Ana indicou, o Constantino indicou, e eu reforço aqui a indicação do documentário Winter on Fire, só que é bom que a gente acompanhe o documentário, é muito impactante, é muito forte, né? Mostra ali como é que foi um movimento que houve na Ucrânia, começou no fim de 2013, durou 93 dias, terminou em 2014, com a deposição do Viktor Yanukovych, né, que era o presidente da Ucrânia, ligado ao Putin. Mas a gente tem que entender que esse movimento foi, em grande parte, financiado por globalistas, do tipo George Soros. Então, a gente tem que também observar o documentário com esta visão, né? Obviamente que eles brigavam ali para que a Ucrânia se juntasse à União Europeia, à OTAN, mas havia, de novo, um interesse globalista por trás. Então, aproveito agora para indicar um livro, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, um debate entre Alexandre Dugin e Olavo de Carvalho, que fala sobre isso, Fiuza, essa guerra pelo poder mundial. Né? E o professor Olavo de Carvalho falava sempre, existem 3 brigas aí de grupos globalistas, né? O globalismo ocidental, o globalismo eurasiano, que é esse que o Dugin defende, um filósofo russo, que é o mentor aí do maluco do Putin, e o globalismo da Sharia, né, do Islã. Então, a gente está diante disso, Fiuza. Nós temos poucos heróis, poucos mocinhos e muitos bandidos, digamos assim, no mundo. Lacombe, essa sua última formulação ela é bem eloquente, né? Ela é bem simbólica, né? Muito vilão, né? Eu vejo vilões por todos os lados, está difícil de achar o mocinho nessa história. Os globalismos, os múltiplos globalismos, se são tão múltiplos, né? Com tantas nuances, então não tem nenhum, né? Esse negócio dos conceitos eu vou falar, isso aí é uma canoa furada, né? Então, a gente está vendo os bilionários de Davos fazendo acordos com os maiores picaretas do mundo, estejam eles onde estiverem, né? Os metacapitalistas, os multibilionários, os ditadores sanguinários que não prestam contas a ninguém, aquela confluência linda que a gente viu, né, dos
dos magnatas de Big Tech com a China, na Organização Mundial da Saúde, em plena pandemia. Nós estamos confiando em quê, gente? Em que instituição? Em que conceito? Em que ideologia? Então, não dá. Essa guerra, na verdade, ela vem, né, horrivelmente de novo, como a tragédia da pandemia virou oportunidade, né? No sentido mais abjeto que se possa conceber, a guerra também, né, vira uma oportunidade. E a gente vê esses vilões da pandemia, que são os maiores vilões da contemporaneidade. Não tem maior vilão do que aquele que se faz de democrata, libertário e subjuga seus próprios povos. Não tem mais vilão do que isso. Né? O ditador autoritário expansionista, a gente, né, assumido, a gente sabe que é indesejável, é terrível. Agora, esse Ocidente, eu também torço pelo Ocidente livre, democrata. Onde é que ele está? Onde ele está? Está no governo dos Estados Unidos? Eu não vi. Está no governo do Reino Unido? Aquele Boris Johnson, que seguiu toda essa cartilha, né, que é falar de globalismo, seguiu toda essa cartilha escandalosa, absurda, esse lockdown criminoso, que nunca foi política sanitária, sempre foi um slogan. Nunca demonstraram, e os estudos depois sérios sobrevieram mostrando o contrário. Aqueles trancamentos de slogan da Lady Gaga com Tedros Adhanom. Está vazando algum som aí, gente. Voltando. Então, essa conjunção de propaganda fajuta, ela não é uma ideologia, ela é uma esperteza. Agora, eu quero saber o seguinte, então a guerra da Rússia contra a Ucrânia veio reabilitar essa gente? Veio reabilitar esse suposto Ocidente democrata e livre? Ah, pelo amor de Deus, de novo, vocês vão ouvir de novo com isso, quer dizer, essa imprensa, por exemplo, né? A imprensa que vai mostrar as verdades da guerra em nome da bondade, da liberdade ocidental, é aquela que escondeu as fraudes na eleição americana? É essa a imprensa? É esse o Ocidente livre? É essa imprensa em conluio com plataformas, milícias checadores, diretrizes da comunidade que barbarizaram na pandemia, que bombardearam pessoas buscando tratamento contra a Covid, que tentaram estigmatizar e banir quem discutisse risco de vacina. Fizeram essa apologia absurda a esse lockdown que nunca foi distanciamento social, um estado de exceção, toques de recolher, não teve nada de política sanitária. É essa imprensa agora que é o lado bom, o lado da bondade, por causa de alguma coisa que o Ocidente já foi um dia? Então, isso aí, quer dizer, é uma guerra, né, indesejável, violenta. A gente nem sabe, né, exatamente como ela está acontecendo, porque é uma mentirada de tudo quanto é lado, é uma tentativa de construção de história de tudo quanto é lado. E, olha, não vamos cansar a beleza do espectador do 4x4, né, na retomada da temporada para a temporada 2022. Né? Quem são os mocinhos nessa história? De novo vão vir esses enganadores que vêm de Davos, todos perfumadinhos, né, que impuseram uma série de ações despóticas durante a pandemia. Nós ainda estamos no meio disso, graças a esta conjunção terrível, macabra, cínica, de gente que não é assumidamente ditatorial, não é assumidamente despótica, né? Todos de banho tomado, todos cheirosinhos, dizendo que estão
agindo pelas vidas. São esses que agora abraçam a Ucrânia e mostram a luz para a salvação? Eu acho que a gente está um pouco distante disso, né? Eu acho que o Ocidente, conforme, né, esse termo, com que ele traz denotando ideais de liberdade, direitos humanos, ele acabou. Ele está sepultado. Ele é a pior coisa que existe no planeta, é pior do que a China. Porque a China dissimula, né, as suas barbaridades, mas dissimula menos. Esse Canadá, a gente vai falar desse Canadá, só para concluir agora, a gente vai falar desse Canadá. Existe alguma coisa pior do que isso? Pior do que um Trudeau, que tem um monte de gente aí, não são povos subjugados por regimes ditatoriais há tantos anos ou décadas, não. Então é esse Ocidente, educadinho, que cita os melhores autores, que se apresenta lindamente. Essa burguesia, ela está ali na dúvida. Uma parte é subjugada e outra parte endossa essas porcarias desses Trudeaus, dessa imprensa. Então, isso para mim é o pior, é o mal dissimulado, né? Eu prefiro, quer dizer, não posso dizer que eu prefiro o mal encarnado, mas ele é menos traiçoeiro.